Bom, meninos, vamos agora para a correção do exercício 4 de Física, tá? Que é sobre localização, movimento e repouso, certo? A gente já está entrando aqui na parte de cinemática, tá certo? E aí nós temos a primeira questão, tá? Ela diz o seguinte: quando escrevemos no caderno, a caneta que usamos está, a letra A, em movimento em relação a quê? Certo? E em repouso em relação a quê? Então, imagine que você tem aqui a folha do caderno, certo? Temos o caderno. Tá aqui o lápis, né? Vocês estão vendo? E aí, ó, a caneta vai escrevendo, certo? Tá escrevendo. Então, ela tá se deslocando, né? No caderno. Ela não tá se deslocando, ó. Ela começa do lado esquerdo do caderno e termina lá do lado direito. Então, aqui na letra A, certo? Essa caneta está em movimento em relação ao caderno, certo? E ela está em repouso em relação a quê? Imagine aí sua mãozinha. Sua mãozinha está segurando aqui a caneta, o lápis, certo? O lápis aqui. E aí tu vai escrevendo. Tu começa a escrever, chegou aqui. A mão foi junto com o lápis, tá? Tu começou a escrever aqui e foi, ó, chegou aqui. A mão foi junto? Foi. Então, se a mão foi junto com o lápis, não houve um distanciamento. Se não houve um distanciamento, a gente pode dizer que a caneta está em repouso em relação à mão de quem está escrevendo. Em relação a quê? A mão de quem está escrevendo, certo? Simples assim. E aí a gente vai para o segundo. Se dois carros movem-se sempre um ao lado do outro, pode-se afirmar que um está parado em relação ao outro? Ora, vocês lembram que a gente está falando aqui de movimento e repouso. Para haver movimento, tem que ter um distanciamento, tá? Se não tem um distanciamento entre ambos, os pontos materiais, então eles estão em repouso em relação ao outro, certo? Então, ó, os carros estão aqui sempre um ao lado do outro. Perguntinha-chave, eles estão se distanciando um do outro? Não, né? Tá sempre um do lado do outro. Se eles não estão se distanciando, a gente pode afirmar, sim, que um está parado em relação ao outro. Então, a resposta é sim, certo? Bora para a terceira questão. Então, ó, essa terceira questão ela é bem parecida com a segunda, tá? Ela diz aqui que um pássaro está voando e se afastando de uma árvore, certo? Então, a gente tem aqui a árvore, tá? Desenha aqui a árvore. E a gente tem um passarinho. E aí esse passarinho vem, ó. Certo? Lá vem ele passando pela árvore. Certo? Passarinho lindo esse que eu tô desenhando. Opa. E aí, ó. Ele está voando, certo? Se afastando de uma árvore. Em relação ao pássaro, a árvore está em movimento ou repouso? O passarinho vai olhando para o lado e vai vendo ali a árvore se distanciando dele. Se a árvore está se distanciando dele, no olhar do passarinho que está passando ali, ela está em movimento. É a mesma coisa da gente na estrada. A gente vai num carro e olha para as árvores pela janela, tá? E a gente vê que aquelas árvores elas estão se distanciando. Então, para a gente, aquelas árvores ali, elas estão em movimento. Mesma coisa acontece aqui, tá? Para o passarinho, para o pássaro, a árvore está em movimento, certo? Então, bora para a quarta questão agora. A quarta questão é aquela bem básica de vestibular, né? Coisa mais linda. Questãozinha de vestibular, Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Das afirmações seguintes, formuladas pelo professor, a única correta é... Então, o que a gente vai fazer? Ir marcando aqui as falsas até achar a correta. Então, letra A. Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas. Certo, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Bora lá para essa primeira parte.
Imagine aí, você está sentado na sua sala, seus colegas também, e ninguém está se distanciando de ninguém, tá? Então, até agora está certo, vocês estão em repouso uns em relação aos outros, tá? Não está havendo distanciamento. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra, e aí o erro está aqui, pessoal. A Terra, ela está rodando, né? Ela está ali fazendo os movimentos de translação e rotação. E a gente vai junto, né? Imagine se a gente não fosse, a bagaceira que ia ser. Então, de acordo com que a Terra vai rodando, vai rotacionando, certo? A gente vai rotacionando junto com ela. Então, todos nós não estamos em movimento em relação à Terra. Por que não estamos em movimento? Porque a gente está indo junto. É o exemplo dos carros, lembram? Está indo um do lado do outro. Tá? É a mesma coisa da gente e da Terra. Não está havendo distanciamento entre a gente e a Terra. Então, se não tem distanciamento, não tem movimento. É isso que deixa essa questão falsa, que ela está dizendo que a Terra está rodando e a gente está ficando, certo? Isso aí é falso, certo? Então, já sabemos que não é a letra A. Vou pular aqui para a letra C. A velocidade dos alunos, que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Isso que ele quer dizer? Que para qualquer observador, os alunos sentados estão em repouso. Massa, o professor que está ali na sala, certo. Mas se passar uma pessoa na porta da sala, essa pessoa vai olhando para o lado. Está havendo distanciamento entre ela e os alunos? Tá, se tem distanciamento, tem movimento. Então, aí já não está em repouso, né? Bora lá. Cadê? A velocidade dos alunos, certo. É nula para qualquer observador humano? Não, né? Se está havendo um distanciamento ali, é porque a velocidade está aumentando, certo? Que a velocidade, como vocês já viram, está relacionada ao espaço. Então, está aumentando o espaço, aumenta a velocidade, certo? Vamos lá para uma questão maior. Uma pessoa está observando com o binóculo lá do espaço. Tá? Você está lá na luz, cidadão, e está olhando aqui para a Terra. Tá? E ele está vendo vocês rodando a uma certa velocidade. Então, ó, se tem uma certa velocidade, não é nula, tá? Então, é isso aqui que deixa a questão errada. Letra D. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Essa aqui de cara está errada, né, pessoas? Tá? A gente sempre vai estar em repouso em relação a algo e sempre vai estar em movimento em relação a algo, certo? Então, ó, eu posso estar em repouso em relação a um coleguinha sentado do lado, mas para alguém que vai passando na minha frente, eu estou em movimento. Outro exemplo, eu estou num carro sentado com a pessoa do meu lado. Em relação a essa pessoa, eu estou em repouso. Mas em relação a outro carro que passa, eu estou em movimento, certo? Então, não há repouso absoluto, certo? Nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial, tá? E aí, o que deixa essa questão errada é isso aqui, ó. Esse nenhum, tá? Esses dois nenhum. Em relação a nenhum referencial, sempre vai ter um referencial que a gente vai estar em repouso, tá? Então, é isso aqui, esse nenhum, que deixa a questão errada. Letra E. O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial? Não, né, pessoas? A gente sempre vê o Sol ali se movendo. Então, pode ter um referencial que ele vai estar em movimento? Pode, tá? Pode ter ali o que ele vai estar em repouso? Pode. Então, ó, não vai ser em relação a qualquer um referencial, certo? Pode ter ali um referencial que ele vai estar em movimento, tá? Por exemplo, a Terra. A gente vê ali o Sol, ele nasce de um lado e se põe do outro, então ele está em movimento e não em repouso. Então, por isso que a letra E está errada. E aí a gente vem para a letra B, que é a nossa resposta certa, obviamente. Mesmo para mim, que não para de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual estivesse em repouso. Isso eu já falei aqui nas explicações, tá? Sempre é possível achar um referencial em relação ao qual a gente está em repouso e ao qual a gente está em movimento. Então, ó, a letra certa é a letra B. Quinta e última questão, tá? Tem uma tirinha aqui da Turma da Mônica que vocês viram em sala na explicação. E aí lá vem Cascão no skate, né? Feito um louco. E ele diz, lá vai o as do skate.
E o Cebolinha diz, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? E aí o Cascão diz, mas eu estou parado, quem está andando é o skate, certo? E aí nós temos três assertivas para a gente dizer qual está certo e qual está errado, tá bom? A primeira, Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate. Ou errar aí. Cascão não encontra-se em movimento em relação ao skate, porque para onde o skate vai, Cascão vai junto, porque ele está em cima, né? Então não está havendo um distanciamento. Se não tem um distanciamento, ele está em repouso, certo? Isso aí deixa o primeiro errado. Segunda assertiva, Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, ó, agora tá certo. Mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha, certo também. Por que em movimento em relação ao Cebolinha? Porque o Cascão passou por um Cebolinha e a distância foi aumentando, tá? A distância está aumentando. Então, se há um distanciamento, quer dizer que há um movimento, tá? Então, aqui, essa 2 está certa, certo? Terceiro, em relação ao referencial fixo, fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso, tá? Então, essa é verdadeira também. E aí, por que Cascão jamais pode estar em repouso? Porque a Terra está fazendo ali a rotação e a translação, então ela está em movimento constante. Deus que me livre dela parar algum dia, tá? Morre todo mundo. Então, Cascão jamais pode estar em repouso, por conta que a Terra está sempre em movimento. Então, aqui a 3 também está certa, tá? Então, nós temos as alternativas 2 e 3, que é a letra D de dado, tá? E terminamos aqui a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido, que tenham acertado todas. Um cheiro para vocês.